Você já se sentiu perdido? Como se nada estivesse dando certo, como se tudo estivesse desmoronando por dentro e por fora. Você tenta ser bom, tenta agradar, tenta manter a calma, mas o mundo parece não se importar. A vida cobra, as pessoas decepcionam e o tempo não para. Você sofre calado, espera compreensão, espera que alguém perceba, que algo mude, mas nada muda. E aí vem o pensamento: será que o problema sou eu? Maquiavel olharia bem nos seus olhos nesse momento e diria: não, o problema não é você. O problema é que você ainda acredita que o mundo vai te recompensar por ser bom. Maquiavel jamais te diria para desistir da sua dor, mas também não permitiria que você se afundasse nela. Ele não era terapeuta, nem pregador de esperança barata. Ele era um estrategista, um analista da alma humana, um homem que entendeu o jogo da vida como poucos. E se você quer mesmo resolver os seus problemas pessoais, precisa estar pronto para ouvir uma verdade dura, mas libertadora. O mundo não premia intenção. Ele premia ação, e nem sempre a ação mais bonita, mas a mais inteligente, a mais corajosa, a mais consciente. Maquiavel acreditava que viver bem não é uma questão de sorte, mas de virtude. E virtude não é virtude no sentido bonzinho da palavra. É força interior, é coragem estratégica, é a capacidade de agir mesmo quando tudo está contra, mesmo quando você tem medo, mesmo quando vai doer. Segundo ele, os problemas não se resolvem com fé cega na bondade alheia. Se resolvem com frieza, com posicionamento, com análise, com cortes. Hoje, muita gente confunde vulnerabilidade com exposição descontrolada. Acham que falar tudo o que sentem, confiar em qualquer um, abrir o coração sem filtro, é um ato de coragem. Maquiavel chamaria isso de ingenuidade. Não porque sentir seja errado, mas porque nem todo mundo merece acesso ao que você sente. A sua dor não é espetáculo. Sua fragilidade não é moeda de troca. E se você trata a sua dor como um bilhete de entrada para a aceitação, prepare-se para ser usado. Para Maquiavel, a primeira solução para os seus problemas pessoais seria parar de esperar justiça num mundo que funciona por interesse. Ele te diria: entenda a lógica das pessoas, não para odiá-las, mas para deixar de se iludir. As pessoas seguem seus próprios interesses, seus próprios medos, seus próprios desejos. Isso não faz delas monstros, faz delas humanas. E saber disso muda tudo, porque quando você para de esperar pureza, você começa a agir com sabedoria. Ele também diria que você precisa parar de buscar aprovação como se fosse oxigênio. Maquiavel via a necessidade de aprovação como uma fraqueza explorável. Quanto mais você depender de aplauso, mais estará na mão de quem pode te negar isso. E quem controla sua validação, controla você. Por isso ele te diria: aprenda a se bancar, a ser temido se necessário, não por crueldade, mas por respeito. O respeito, segundo ele, nasce mais do medo do que do amor, porque o amor é instável, muda com o vento. O medo é mais constante, e por mais duro que isso soe, é verdade. Quem impõe limites, sobrevive. Quem espera piedade, sangra. Nos relacionamentos, Maquiavel veria gente implorando amor, implorando resposta, implorando atenção. Ele perguntaria: você quer ser amado ou quer ser respeitado? Porque são coisas diferentes. Amor sem respeito é manipulação. E respeito sem amor, apesar de frio, é pelo menos previsível. O problema, segundo ele, é que você ama sem estratégia, se entrega sem mapa, confia sem critério. E isso não é amor, é entrega suicida. Ele não te mandaria fechar o coração, mas te ensinaria a blindar a alma, a observar, a esperar, a testar, porque quem entrega tudo de primeira perde o poder de escolha. E quem não tem poder, sofre. E se o seu problema for insegurança, ele te lembraria que força não é arrogância,
é estrutura, é saber quem você é, o que quer e o que não aceita. E isso não se constrói com afirmações no espelho. Se constrói enfrentando a realidade sem filtro. Porque, segundo ele, a realidade é a sua melhor aliada, mesmo quando machuca. Fingir que está tudo bem só prolonga a queda. Encara logo. Ajusta o que for preciso. Não tenha medo de parecer dura. Tenha medo de parecer fraca demais para sustentar sua própria verdade. Maquiavel também não teria paciência com vitimismo. Ele diria que lamentar demais te prende no papel de vítima. E vítima não decide. Vítima não move. Vítima espera que alguém venha consertar tudo, mas ninguém vem. Ninguém vai resolver sua vida por você. Ninguém vai te dar aquilo que você não teve coragem de exigir. Maquiavel diria: assuma o controle. Agora, sem choramingo, sem barganha emocional, sem drama. Faça o que precisa ser feito. Corte o que te enfraquece. Rompa com o que te paralisa. Haja, e sim, vai doer. Porque crescer dói. Cortar laços dói, encarar verdades dói, mas continuar fingindo que está tudo bem dói ainda mais. E pior, te mantém presa. Ele acreditava que a pior prisão é a da conveniência. Aquela em que você sabe que está infeliz, mas continua porque é mais fácil assim. E ele odiava o fácil, porque o fácil enfraquece. E gente fraca não governa nem a si mesma. Maquiavel também diria que não existe solução sem estratégia, e estratégia exige frieza. Você precisa aprender a pensar antes de sentir, analisar antes de reagir, planejar antes de se desesperar. Isso não é falta de emoção, é inteligência emocional real. A emoção é parte de você, mas não deve ser seu comandante. Ele diria: deixe o coração bater, mas quem toma a decisão é a razão. Ele via o tempo como um fator decisivo. Não espere demais, mas também não se precipite. Haja no tempo certo. Nem antes, nem depois. E como saber qual é o tempo certo? Observando, silenciando, treinando o olhar. Se você está sempre reagindo a tudo, nunca vai enxergar nada. O mundo exige presença, foco, atenção. E o problema das pessoas que vivem machucadas é que elas olham demais para dentro e esquecem de ler o que está fora. E se você está se perguntando, mas isso não é ser frio demais? Ele responderia: é ser lúcida. Porque frieza não é ausência de sentimento, é domínio. É você sentir tudo e ainda assim saber o que fazer, o que dizer, o que cortar, o que manter. Ser estrategista da própria vida. E isso, para ele, é poder de verdade. Maquiavel acreditava que o ser humano é instável, que ninguém é puro o tempo todo, que todos agem por conveniência, por medo, por interesse. Saber disso te torna melhor, não pior, porque você para de exigir perfeição, para de romantizar, para de se frustrar. Você se torna mais forte, mais justa, mais preparada. A solução para seus problemas pessoais, segundo ele, não está nos outros. Está em você. Não está no passado. Está na decisão que você vai tomar agora. Não está em ser aceita. Está em se tornar inegociável. Porque quando você se torna inegociável, você muda o jogo. Você sai do papel de coadjuvante e volta a dirigir a própria história. Maquiavel não salvaria você, mas te mostraria como se salvar. E não com flores e promessas, mas com faca na coragem e pé no chão. Ele te diria: você é mais forte do que pensa. Só precisa parar de mendigar e começar a conquistar. Parar de implorar presença e começar a impor ausência. Parar de esperar mudança e começar a ser a mudança. E se isso parecer duro demais, tudo bem. A verdade machuca mesmo, mas também liberta. Liberta da ilusão, do apego, da dependência. E é nessa liberdade que nasce a sua força. Porque no fim, Maquiavel te deixaria com uma pergunta: você vai continuar esperando que o mundo te compreenda? Ou vai aprender a se conduzir como quem nasceu para liderar a própria vida?